LDU é esse, está definido. Tem um lado direito com Wesley, ofensivamente falando, né? O Wesley, Gerson e o apoio do volante, que é o Everton Araújo. O lado esquerdo, o volante é o Pulgar com o Bruno Henrique, o Ayrton Lucas e o Arrascaeta. Então os meias se dividem por setor. Os caras não ficar também, né, gastando o gás que ele não tem na altitude. E vai funcionando, mas falta criar uma zona de chute para fazer o gol. Diga, Mendel. O Rossi, nos 2 últimos lances, deu um chutão pra frente. E a defesa do Flamengo reclamou bastante. Léo Ortiz deu uma bronca dizendo que é pra sair tocando. Aí o lançamento na área, Alex Arce dominou nas costas do Danilo. Bom, não tava valendo nada, né? Posição irregular do ataque da LDU. E olha só, em junho, o Mundo Pixar está de volta a São Paulo. E quem é assinante Disney Plus tem 15% de desconto. Basta usar o seu login e senha e ainda o código. Anote aí, ó. Disney Plus Pixar. Acesse mundopixar.com.br. Consulte termos e condições e garanta a sua presença. Vamos chegando à marca dos 27 do primeiro tempo. A LDU vai crescendo no jogo e o Flamengo comete erros que podem ser evitados, como o erro de passe do Danilo. Lateral batido rapidinho lá pela direita, uma tentativa de drible. O Cornejo foi para cima do Danilo. É o passe do Danilo para o Ayrton Lucas e dessa vez ele não estava pressionado. Escanteio batido rapidinho. Brian Ramires. Corta a defesa do Flamengo. Ricardo AD de cabeça. Rebote pela esquerda com uma Arrascaeta. Ele acalma o lance. Ayrton, Arrascaeta, Pulgar, Danilo. Passe que encobre o Alex Arce. Chega para o Wesley. Acompanhado pelo Quinones. E ali vem no meio o Everton Araújo, que havia sido titular contra o Central Córdoba. Aliás, chama atenção, né? O Everton Araújo joga pouco na temporada, joga pouco no Campeonato Brasileiro. No Brasileirão ele teve apenas 1 minuto. Foi na reta final do jogo contra o Vitória, lá em Salvador. Mas na Libertadores titular nas 2 últimas partidas, contando a de hoje. Danilo. Ayrton Lucas. Não tem pressa o Flamengo. Na pior das hipóteses, com o empate hoje, o Flamengo mantém a LDU a 1 ponto, né, à sua frente. Aí a virada do Léo Ortiz sai muito forte. E o arremesso lateral é para a LDU. LDU agora estava desenhadinha no 4-2-3-1, que é o posicionamento da equipe, né? Com Grossi, Minda, o 8 e o 5 como volantes. Aí você tem Ramires, Cornejo, Sugaray e o Arce. Esse posicionamento da equipe que... Aí, ó, Cornejo trabalha por esse lado aqui, esquerdo, Minda. E o Grossi é o Vinícius. Ele não tem muita liberdade para subir, ó. Ele fica. Saída lá pela direita com o Brian Ramires contra o Bruno Henrique. Bruno Henrique agora marca o De La Cruz. Passe ficou forte para o Brian Ramires. Esse é o Everton Araújo. Se desfaz da bola. Ricardo AD tem a posse para a LDU. A esquerda com Majala. É o rei de copas, como diz a faixa que está lá do outro lado. É que agora está balançando, né? Mas para os equatorianos, a LDU é o rei de copas. O único time do país campeão da Libertadores. Já ganhou Recopa e Sul-Americana 2 vezes. Wesley de peito, ótimo recuo para o Rossi, que faz a defesa. Zinho, primeira meia hora de jogo já vencida, 0-0. É um jogo equilibrado, né? Mas o Flamengo com mais posse de bola, o Flamengo tentando construir o jogo, como foi falado, né? O Mendel observou a defesa reclamando até do Rossi quando ele deu um chutão, porque o Flamengo gosta disso, ó, ter a bola, trabalhar, construir o jogo. A proposta do Felipe Luiz, até com a montagem da equipe, fortalecendo o meio campo, com o Everton de primeiro volante, soltando um pouquinho mais o Pulgar e o Gerson próximo do Arrascaeta, é para o Flamengo ter essa posse de bola, construir o seu jogo e alimentar Bruno Henrique, Juninho na frente com a chegada dos meias. Agora tem que ficar atento porque a LDU, né, melhorou no jogo, encaixou mais os contra-ataques. O Flamengo, com a sua técnica, né, não proporcionar erros infantis, erros como a gente viu ali do Danilo, né, um passe que proporcionou essa jogada que a LDU precisa no jogo.
Agora o Gerson recebeu entre linhas, um espaço das linhas da LDU, mas eram quilômetros entre uma linha e outra. Acionou o Wesley que a bola saiu pela lateral. Assim, a LDU me espanta nesse sentido, porque no manual da Libertadores da América não dá para deixar tanto espaço para o adversário. O Flamengo está recebendo, neste primeiro tempo, um presente que é ter o espaço para dominar de costas e girar ainda. Dá pra fazer isso. E outra, sou LDU, eu sei que o meu adversário se incomoda com a altitude, que o jogo físico mais pegado, disputado, eu vou tirar mais o meu adversário do jogo. E ela não faz isso. Sabe, parece que os dois estão sentindo. Os dois estão na altitude, se estão, né? Mas sentindo só o Flamengo, porque a LDU tá nem aí. Alzugaray tentou acelerar o jogo. Léo Ortiz bem posicionado. Aí o Everton Araújo. Hashtag Libertadores na ESPN. O Reginaldo Conceição tá com a gente. O Leonardo Figueira. O Marcelo. E o Douglas Brasil. Tá criticando aqui o Everton Araújo. É a nossa arquibancada virtual. Pelo Twitter, a Nação manda mensagem. Toque pela direita. A do Gerson para o Léo Ortiz. Esticada de bola para o Juninho. Foi consciente. Buscando o centroavante, mas não encontrou ele. Passe errado do Léo Ortiz. Se antecipa Pulgar. Vai no alto Alex Arce. Léo Ortiz. Eric Pulgar fez o giro, sofreu a falta. O árbitro ia marcar. O lance segue Gerson. Arrascaeta. Virada é para o Juninho. Ricardo Ade faz o corte. No meio campo Gromesso. E vejam, pelo burburinho da torcida local, eles querem pressa, querem velocidade. Ayrton Lucas divide bem. Arrascaeta chegou no carrinho, cometeu a falta. E acho que teremos o primeiro cartão amarelo do jogo, Simon. Para de Arrascaeta, né? São 4 faltas no jogo. Essa é a segunda falta do Flamengo e 2 faltas da LDU. E aí deu para ver uma jogada um pouco mais forte. Ele acaba pegando com a perna direita, o pé direito na canela, quase na linha do joelho do adversário. É uma jogada temerária que não leva em conta o risco do adversário e por isso recebeu corretamente o primeiro cartão amarelo do jogo. Arrascaeta que tem 6 gols anotados até aqui na temporada. E olha, de segunda a sexta aqui na ESPN você acompanha o F360. Nossa programação ao vivo começando sempre às 9 da manhã, no comando do Abel Neto. E amanhã tem, hein? Com a análise e a repercussão de tudo de LDU e Flamengo. E os jogos da quarta e da quinta de Libertadores e Sul-Americana. Torcida da LDU não para de cantar. Wendel Vidlovski. Felipe Luiz conversou agora bastante tempo com Wesley, justamente para aproveitar esse espaço que o Flamengo tem no ataque. E o Felipe Luiz disse que uma forma de evitar os efeitos da altitude é ter o controle da bola, justamente ter bastante atenção na fase defensiva e ter o controle da bola durante o jogo. A Jala. Gerson sobe a marcação. Passe atrás para o goleiro Valle. E tome bola longa. Brian Ramírez de cabeça. O meio campo do Flamengo ficou para trás. Olha o Pulgar. Que chegada. Que imposição física do Chirala. Juninho prevalece. O Bruno Henrique está livre do outro lado. A bola era para ele. Ficou no Matê. E o corte do Minda. Sai à esquerda com o Quinones. O jogo começa a ficar mais aberto, hein? Virada do Quinones foi com o Ayrton Lucas. Danilo, de primeira. Alex Arce vai em cima do Ayrton Lucas e a falta está marcada. ESPN, a gente vive o esporte. Ford, a experiência é o que nos faz mais fortes. Alex Arce, que tem um apelido bem sugestivo em Wendel Vidlovski. Muito sugestivo.
sugestivo, é o Alan paraguaio. O Alex Arce, que faz muitos gols pela LDU. Em 2023, pela LDU, ele fez 8 gols. E depois, em 2024, também foi artilheiro da equipe. Fez 2 gols contra o Deportivo Tátira. 3 assistências na última partida contra o Alcas. É um jogador importante, o Alex Arce, o Haaland paraguaio, atacante da LDU. E nesse momento ele é o melhor Haaland, né? Porque o outro tá machucado, né? E ele tá fazendo um gol atrás do outro. No fim de semana, 3 assistências. E na última rodada da Libertadores, 2 gols pro Alex Arce. Grueso trabalha com o Ricardo AD. Hashtag Libertadores na ESPN. Lá no Rio Grande do Norte é grande, enorme também a torcida rubro-negra. E lá nos acompanham o Felipe Zaca e também o Braulio. Obrigado pela mensagem. Gerson toca à frente, Juninho deixou passar, Arrascaeta na área, bateu, cai no canto e faz a defesa, o Vale. O Arrascaeta foi inteligente, assim como o Juninho. Tenho dúvida se ele estava em posição irregular, né? Ele sai da bola, não participa diretamente. E o Arrascaeta na categoria buscou o canto do goleiro, que aparece bem para salvar a LDU. Melhor momento do Mengão, Calçade. O primeiro tempo do Flamengo é superior ao adversário. O adversário tem as suas limitações. O grande aliado é a altitude, que a gente fala o tempo todo, e que realmente em algum momento pode fazer alguma diferença. Mas é um time que é muito espaçado. Ali você pega o jogador, o Arce, a distância dos zagueiros. Os zagueiros têm uma dificuldade muito grande de subir, sair da linha de meio de campo, né, a ultrapassar a linha de meio de campo, que é um medo, né, a qualidade deles em relação aos atacantes do Flamengo. Eles são inferiores. O AD, por exemplo, que é o capitão da equipe, ele não é um jogador que até agora conseguiu dar um passe para um jogador em meio de campo. Ou ele toca do lado ou ele estica a bola. Então, se deixar a bola com ele numa saída, é uma boa. Se pressionar, dá para tomar. Então, o Flamengo é superior. A questão é traduzir isso em algo mais consistente no interior da área, como esse lance agora, que finalizou a Arrascaeta. Sem força, mas finalizou. Cornejo. Ela Cruz entregando de novo para o Cornejo. Cruzamento na grande área. Léo Ortiz toca de cabeça. Nem precisou pular, né? Tava com os pés no chão. Desarmado dela Cruz. Everton Araújo. Foi bem o garoto. A arrancada é boa do Juninho. Falta. Até pensei que viria um cartão amarelo. O Juninho cobrou, mas não entendeu assim o árbitro do jogo. E olha só, fã de esporte, perdeu ou quer rever algum lance deste jogo? Então pegue o seu celular e escaneie o QR Code que aparece aqui na sua tela, hein? Você vai direto para o espn.com.br e assiste ao que de melhor já aconteceu em Quito. Vê também um golaço, hein? Que garantiu a vitória do Barcelona contra o Mallorca em La Liga. Lá vem o Brian Ramírez, desce com perigo a LDU, perna esquerda é a bola, cortou o Danilo, tocou pra trás, a batida forte do Azulgaray, fica na defesa. Ainda o argentino, procura espaço, chega a Cascaeta, no meio campo, Grueso, tenta o passe, fica no Gerson. Quinones de fora da área, fecha a porta, Danilo. Chegou de forma perigosa a LDU, agora é a vez do Flamengo. Juninho tá no chão e a falta tá marcada. Então você vai lá pro espn.com.br e vê tudo ainda dos bastidores da recusa de Tite. Teve um probleminha de saúde, aliás, grande abração pro Tite. Esteve perto de voltar para o Corinthians. Ô Simão, faltou um cartãozinho amarelo no meio de campo ali. Naquela jogada, o Everton Araújo ia sair pro contra-ataque. O adversário pulou na cabeça dele. Faltou o cartão amarelo, exatamente. Puxaram o adversário pelo corpo, impediram mesmo de prosseguir na jogada quando estava indo para um contra-ataque, uma jogada promissora. O árbitro deveria ter mostrado o cartão amarelo e não mostrou. Falta lá na esquerda. Falta em cima do Ayrton Lucas. Olha, aqui na nossa hashtag a torcida tá incomodada com o jogo do Juninho. Lembrando sempre que o Pedro ainda não tem 100% de condições físicas. Tem saído do banco de reservas e pode ser o caso do jogo de hoje. Daqui a pouquinho no nosso intervalo com Alex Tseng, você tem os melhores momentos de LDU e Flamengo e as informações de Vasco Milanus. Diga, Mendel. Varela, Léo Pereira e Pedro no trabalho de aquecimento.
Pronto, falou do Pedro, já veio com a informação imediatamente. O Mendel Bidlovski. A bola Wesley. Trabalha com o Rossi, acompanhado de perto pelo Arce. E a bola chegou a desviar no paraguaio. Que perigo! O Wesley. Reversão para o Ayrton Lucas. Reta final do primeiro tempo. Com o empate, o Flamengo vai chegando a 4 pontos em 3 jogos. No retorno fará 2 jogos em casa, mas o próximo continua a atuar como visitante. Vai jogar em Santiago del Estero, na Argentina, contra o Central Córdoba. Danilo acelerou o jogo e errou de novo. Agora num passe longo para o Ayrton Lucas. É arremesso lateral para a LDU. Vai para a cobrança o Daniel de la Cruz. E aí a posse de bola, 65% para o Flamengo. E vimos o Vitamina Sanches, que chegou ao time no ano passado e levou a LDU à conquista do campeonato equatoriano. É o atual campeão do país. Eu substituir o espanhol Josep Alcácer no meio do ano. E substituiu o Subeldia. Exatamente. A Jala. Toca a bola para o goleiro. Aí o Gonçalo Valle. Teve uma grande intervenção no chute do Arrascaeta. No melhor momento do Mengão no primeiro tempo no Estádio Casablanca. É um jogo que tem o fator altitude. Tem também o fator da classificação. O Flamengo entra mais pressionado depois da derrota para o Central Córdoba. Foi uma de 3 derrotas que os times brasileiros tiveram nas 2 primeiras rodadas da Libertadores. Botafogo perdeu para Laú e o Fortaleza caiu para o Racing. AD. Erra o passe. Bruno Henrique. Agora é a hora do Flamengo acelerar o jogo. Arrascaeta no meio. Ficou entre o Juninho e o Gerson. Aí é preciso um pouquinho de precisão para machucar os erros da LDU na saída de bola, hein, Zinho? Aí vem aquela velha história da altitude. Pode ser, né? Você pensa uma coisa e toca um pouco mais forte, não controla, né? Essa questão aí. Mas é um Flamengo que... Olha, o Calçado está melhor do que a LDU, que criou a grande chance com a Arrascaeta, que é uma canhotinha dele, não forte, né? E aí a tentativa de virada de jogo do Brian Ramírez, muito forte para o Alzugaray. E é tiro de meta para o Flamengo. Você não pode dizer que todo erro de passe pode dar altitude, mas essas bolas mais longas, a bola fica mais rápida mesmo. É por isso que até a LDU não está fazendo isso. É por isso que quando um time joga na altitude, tipo o brasileiro, um argentino que está acostumado, os caras ficam testando tudo que é lugar, porque a bola chega diferente para o goleiro. E a altitude interfere um pouquinho na velocidade de resposta, de reação do goleiro. E isso eles não estão fazendo, mas às vezes a bola mais longa, ela é um pouquinho mais forte, é o que a gente tem visto. Se todos os lances foram isso, não dá pra gente garantir, né? Só quem tá lá no campo mesmo é que sabe. Mas o Flamengo tem uma chance boa aí. O jogo não tá aquele, né, assim, aquela pressão, o Flamengo se defendendo. O Flamengo tá no controle. Não, o Flamengo tem esse controle sim. Aquele lance ali do Danilo, daquele passe que ele tentou colocar na frente pro Ayrton Lucas, por quê? Numa situação normal, ele sabe qual é. Olha aí. Olha o perigo, De la Cruz, cruzamento! Pulgar toca na bola e é escanteio para a equipe equatoriana. Olha, de repente, o lado esquerdo da defesa do Flamengo todo exposto. E a LDU chegou com perigo. O Daniel de la Cruz está voltando para sua posição. Já completa o Zinho. O de la Cruz, que é formado na base da LDU e filho de Ulisses de la Cruz, que jogou na LDU e foi campeão da Sul-Americana em 2009. Disputou Copa do Mundo, o pai dele, pela seleção do Equador. Lançamento na área, o toque de cabeça do AD. E o árbitro está indicando mais um escanteio. À esquerda da sua tela, a confirmação. Mais 2 Exatamente minutos. Isso. Boa, Mendel. 2 de acréscimo. Vamos então até os 47. Bola aérea é sempre um perigo. Alzugaray. Na área está no chão, Juninho. Ele estava disputando espaço com o Minda. E o batedor de escanteio continua gritando lá com seus companheiros.
LDU coloca sempre 2 jogadores na bola. Um destro e um canhoto. Alzugaray é quem bate. Lançamento, primeira trave. Passa a bola pelo Madê. Ele subiu sozinho. Próximo ao goleiro Rossi. Zinho quase, a LDU marca na bola parada, Zinho. Tem sido assim, né? Mais na bola parada ou no erro de passe. A outra chance que teve, um passe do Wesley, né? Cruzando na frente ali do meio campo, na intermediária. Não se faz isso, né? Principalmente num jogo como esse, de Libertadores, da questão da altitude, né? E só para completar, dar um exemplo do que o Calçade estava falando. Numa situação normal, o Danilo já tem na mente dele que o passe pro Ayrton Lucas é na frente porque ele vai chegar na velocidade, mas na altitude o cara já tá abafado porque veio lá atrás para marcar, para chegar na frente, né, esse poder de reação. E o passe, quando você coloca uma força na altitude, é diferente, ganha mais velocidade, então o jogador não consegue chegar. É melhor o passe mais no pé, mais em cima. Danilo, que já viveu essa experiência de altitude muitas vezes com a seleção. Alex Arce, a LDU vem de novo. Brian Ramírez, De La Cruz na área, a bola é pro lateral e o passe saiu forte para a sorte do Flamengo. A LDU reage ao Flamengo. Então ele é um time de reação. Então ele é uma bola mal atravessada, como a gente viu aquela do Wesley, que o Zinho citou. Então, um erro, recupera. A expressão jogar no erro cabe muito bem. Tudo bem, o Flamengo fica trocando passes, vai errar. Ou vai esticar a bola, vai errar um passe, aí a LDU vai reagir, tentar jogar no espaço criado. Digo, ter o jogo como controle, isso a equipe não tem. Vamos ver o segundo tempo, Mendel. Intervalo de jogo, 0-0, LDU e Flamengo, Mendel. Só um destaque, o Cornejo estava aqui dentro da pequena área e o Rossi chutou a bola nele pedindo cartão e se ele chegou a sentir esse chute que ele deu no Cornejo, tá chutando o pé no chão, fazendo uma expressão de dor, acabou sentindo um pouco. Parece que não preocupa, mas deve ser lance curioso aqui no fim do primeiro tempo. Nada de gols no primeiro tempo em Quito. Na sequência tem Alex Zeng aqui na ESPN. A gente vive